Vamos falar da palavra? Hoje eu quero falar com você um pouco de um texto que está lá em Filipenses 3. Esse tema tem ardido muito em meu coração e eu gostaria de conversar com vocês a esse respeito, tentando trazer um esclarecimento sobre esse entendimento que Deus tem falado tanto comigo. Nesse texto de Filipenses 3, Paulo compartilha com a igreja de Filipos que a história, ele fala um pouco da história, mas chamando a atenção para as pessoas com relação à importância de entrar dentro daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, quando ele nos dá o entendimento da salvação. Então Paulo fala que é para as pessoas ficarem atentas aos maus testemunhos, aquilo que está vendo, tudo mais. E ele fala que fala um pouco de quem ele era. Ele diz que ele era um doutor da lei, hebreu de nascimento, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu dos fariseus, ele tinha muita história, era perseguidor dos cristãos, ele tinha muita história que pudesse fazer com que ele vivesse baseado na carne dele, vivesse baseado naquilo que era, até um determinado tempo, a base, o conhecimento de justiça para ele. E aí, mais para frente, ele fala que ele considera tudo isso, ele abriu mão de tudo isso e ele considera tudo isso como lixo. Então, eu acredito, olhando para esse texto e refletindo um pouco para a nossa vida no dia de hoje, eu entendo que essa é a grande dificuldade de todo cristão. Abandonar as velhas práticas, abandonar a justiça própria, abandonar a segurança de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele possuía como verdade em sua vida, para viver a vida de Cristo. A salvação, ela é apenas o primeiro passo para esse caminho. Nós precisamos entender que viver em Cristo é uma escolha, mas principalmente renunciar à vida que nós tínhamos, essa é uma certeza que nós temos que ter. A parte de Jesus foi feita, que é nos abrir o caminho para a vida, mas escolher ter uma vida eterna cabe a nós. Então, eu entendo como a maior dificuldade, por quê? Porque em nosso dia a dia nós sempre somos levados a olhar para as coisas ao nosso redor e julgar, baseado no nosso entendimento, aquilo que é certo e errado. E a gente não pode se esquecer que ter os olhos abertos para o certo e o errado, para o bem e para o mal, trouxe morte para Adão. Então, baseado nesse entendimento, nós temos que começar a fazer o quê? Abandonar a nossa justiça própria, abandonar tudo aquilo que nós tínhamos como certeza, para reconstruir a nossa história baseados naquilo que Jesus nos deixa de exemplo. Então, o primeiro Adão falhou, mas o segundo nos deu a vida eterna. Então, nós temos que olhar para aquilo que Adão nos deu. A vida que nós tínhamos, ela deve ser lembrada, sim, mas como um exemplo daquilo que deve ser abandonado. Paulo, ele deixa muito claro isso. Ele se lembra de quem ele foi. Para quê? Para que ele possa ter a certeza de que ele fez a melhor escolha. Ele não vive baseado na justiça própria, naquilo que ele tinha como verdade, mas ele abandonou tudo isso para viver a nova vida em Cristo Jesus. Fazer essa escolha não é algo fácil que acontece do dia para a noite, mas precisa ser uma decisão para todos nós. Precisa ser algo que nós possamos basear a nossa vida de um determinado ponto para frente, do ponto aonde a gente fez a escolha de viver
a vida que Cristo nos propôs. Esse caminho é um único caminho, ele não tem atalhos, ele não tem curvas que nos tiram e depois possamos retomar o caminho. É uma decisão. Eu decido ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu escolho ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Como eu deixo isso claro? Quando eu abandono as minhas práticas antigas. Dói muito isso. Por quê? Porque vai confrontar as verdades que nós temos dentro de nós. Vai fazer com que a gente renuncie às certezas que nós carregamos, mas é a garantia de uma vida plena em Cristo Jesus. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de derrubar altares que foram levantados, até mesmo pelas nossas famílias, altares de mentiras, altares de idolatria, altares que fazem com que coisas se repitam, maldições se repitam em nossa família. E cabe a nós a escolha. Eu não quero mais viver isso. Se Jesus te colocou numa nova vida, abrace essa nova vida. Abrace com a certeza de que tudo que você viveu, tudo aquilo que você recebeu até aqui, pode ser considerado como um lixo. Guarde as coisas boas, mas aquilo que não agrega uma vida alinhada com a vontade de Cristo, com a vontade do Senhor, a exemplo de Cristo, abandone. Deixe de lado, derrube esses altares, estabeleça novos altares aonde os nossos filhos possam vir e ofertar ao Deus que nos resgatou, ao Deus que nos deu uma nova história, ao Deus que nos deu uma nova vida, ao Deus que nos garantiu uma vida eterna. Amém? Essa é uma escolha que todos nós precisamos fazer. Pensa nisso. Abandone aquilo que não te agrega. Amém? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Até a próxima. Tchau.